E aí, gente querida, tudo bem? Prof. Patrick aqui para fazer comentários sobre a prova de linguagens do Enem de 2023. Uma prova que ela seguiu dentro dos parâmetros daquilo que é estipulado pela matriz de referência do Enem, abordando as 9 competências exigidas pela prova de linguagens, as habilidades que estão dentro dessas 9 competências. Foi uma prova de tudo equilibrada, trazendo temáticas sociais importantes, com questões que a gente sabe que vão estar ali na prova, como questões raciais, questões indígenas, questões sobre mulheres, né? Questões sobre ditadura militar e assim por diante, tá? Então, fatos e acontecimentos sociais foram abordados pelos textos selecionados para fazer as questões da prova, né? Então, uma prova que ela foi bastante interessante e bastante relevante socialmente, né? A gente sabe que para fazer a prova do Enem, a gente tem que estar bastante afiado também nessas questões sociais e nas atualidades do mundo, né? Por isso que a prova ela não te cobra conteúdos aplicados de maneira tradicional, né? Vamos lembrar que a prova do Enem, gente, ela é a única prova que foi programada, que foi diagramada, que foi concebida nesse século. Os vestibulares das universidades mais tradicionais, eles seguem todos os modelos de provas que foram feitos no século passado. O Enem, que teve sua grande reformulação lá em 2009, é a única prova que a gente tem concebida para esse século. Então, por isso que ela vai exigir de vocês, estudantes, conhecimentos, competências e habilidades muito mais amplas do que os vestibulares tradicionais. Às vezes a gente pega a prova e pensa, não caiu conhecimento gramatical na prova de linguagens, não caiu conhecimento de escola literária na prova de linguagens. Caiu sim, só que ele foi abordado de outra maneira, com uma maneira de visão de mundo de século XXI, que está conectado com a sociedade, que está conectada com uma visão mais ampla, né? Então, isso é o que vem aparecendo na prova de linguagens. Selecionei aqui algumas questões e algumas temáticas para a gente comentar, para a gente debater juntos, para vocês terem também essa visão sobre a prova. Porque a prova de linguagens, a gente costuma ver, né, e ouvir por aí que ela é uma prova imprevisível, é uma prova de interpretação de texto. Sinto muito, não é não? Ela não é uma prova imprevisível, muito pelo contrário. Ela tem ali uma matriz de referência que tem que ser seguida, né? Então eu quero mostrar isso para vocês entenderem como funcionou a prova desse ano e como ela sempre vem funcionando, ok? Vou pegar aqui então uma questão para a gente começar a observar as relações do patrimônio linguístico e sociedade, né? A gente sabe que as relações entre sociedade e língua, né, principalmente oralidades, ela é extremamente importante para a construção cultural de um povo, né? E a prova aborda isso todos os anos, né? O reconhecimento do patrimônio linguístico é uma das habilidades lá da competência 6 da prova, e ela aparece aqui sim na prova do Enem. Feito? Vamos observar aqui então a questão de número 6 do caderno amarelo. Trouxe um trecho aqui de Ponce a Vicêncio, um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo mesmo, que aborda as questões da escravidão e as questões raciais do nosso país, né? Então aqui, gente, olha só o que a questão cobrou. A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que... Então aqui, ó, gente, reconhecimento de patrimônio linguístico. Trouxe aqui o recorte que apareceu dentro desse romance, dentro de Ponce a Vicêncio, né? E ele está abordando aqui a cantiga de voltar. Olha só. O texto, um texto belíssimo, gente. Esse livro é realmente muito lindo, tá? E eu vou fazer questão de ler esse trecho aqui com vocês para a gente entender essa questão. Olha só. Alguém muito recentemente cortaram o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luandi. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luandi sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Então, olha só, ela aprendeu uma cantiga com o pai. Como que se ensinam essas cantigas, gente?
de maneira oral, né? Essas cantigas que a gente aprende com pais, com avós, são coisas que vão se perpetuando no tempo pela oralidade, né? Seguindo. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos, ou seja, passando de geração em geração. Eles diziam ser uma cantiga de voltar. Tá aqui a chave, ó. Aqui ele vai explicar o que é a cantiga de voltar. Que os homens lá na África entoavam sempre quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. Ou seja, era uma cantiga de volta de trabalho. Eles iam trabalhar e aí quando eles voltavam para suas casas, depois de ter cumprido com a sua labuta, voltavam para suas casas cantando essa cantiga, né? O pai de Luandi, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar de casa. Então tem uma relação afetiva, né? Do pai que quando voltava para casa e queria agradar a mulher, cantava essa cantiga, porque sabe que ela aprendeu, né, com o pai dela. Luandi não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Ou seja, não é uma língua extinta, ainda tem gente que fala ela, apesar de ele não entender, né? Era uma cantiga alegre. Luandi, além de cantar, acompanhava o ritmo, batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava de regresso à terra, voltava em casa. Chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. Olha que coisa mais linda de memória, de resgate de cultura, né? Então a prova faz questão de mostrar isso para nós, para a gente ter essa visão mais ampla sobre a nossa língua e sobre a nossa identidade. Essa relação que a prova faz de textos com identidade é uma das coisas mais lindas que a gente vê em provas atualmente no Brasil, tá? Então vamos observar aqui as alternativas e ver qual era a correta. Olha só. Então, a leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que representa a memória de uma língua africana extinta. Não, gente, ainda tem gente que fala essa língua, né? Como o texto diz, principalmente os mais velhos. Exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. Não necessariamente por jovens, né? E não é algo de rotina deles. Ele comenta aqui a história, a gente tem que saber da história disso. O que isso tem a ver com patrimônio linguístico, tá? Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. Com certeza, essa é a nossa resposta correta. É algo que é de ancestralidade, que avós ensinaram para os seus filhos e para os seus netos, e tudo isso de maneira oral. É uma cantiga que passa de geração em geração. Isso é reconhecer patrimônio linguístico, porque tem a ver com ancestralidade, tem a ver com cultura, tem a ver com identidade, tá? Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Não faz sentido pra gente, né? Não é ali que está o patrimônio linguístico por meio de palavras inteligíveis. Remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Não é isso que reconhece como patrimônio, até porque eles ficavam alegres cantando essa cantiga, tá? Então, errado. Feito? Essa, então, a questão de número 6 do caderno amarelo, trazendo essa temática lindíssima e importante, tá? Tivemos outras questões que acabaram cobrando também essa temática de cultura africana, de cultura afro-brasileira, na verdade, né? Temos outras questões na prova aqui que eu podia mostrar para vocês, várias, na verdade, né? Que fazem esse resgate, que fazem esse recorte. A prova botou isso em mais de uma questão esse ano, tá? Mas tem outras temáticas importantes para a gente abordar aqui e para a gente trabalhar esses textos, para a gente observar os recortes que a prova faz, né? Por exemplo, aqui, a questão de número 7, também aqui do caderno amarelo, abordou a temática feminina, que também foi vista em várias questões ao longo dessa prova, tá? Olha aqui, ó, essa questão de número 7. Texto 1 e texto 2 pra gente, tá? Dois textos trabalhando aqui a questão feminina. Olha ali, ó. A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2 no que diz respeito a... Aqui no texto 1, pessoal, ele fala que estava passando os canais, né? Canais de televisão, e aí viu os Jetsons, né?
é uma animação, né? Desenho animado, que trabalha uma família no futuro, né? Uma vibe aqui meio futurista. E aí, ele está comentando sobre a Jane Jetson, né? A mulher do George, que ela estava fazendo suas atividades, ok? E aí, olha só o que ele comenta pra gente. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Porque a Jenny estava dirigindo, né, aquele carro super futurista. E olha o que ele comenta. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam. Seriam incapazes de projetar algo melhor, e não apenas em termos de tecnologias, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência. Pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa um futuro tão besta quanto o passado. Então aqui ele comenta que num desenho futurista, que era para ter melhorado também as relações entre as pessoas na sociedade, o negócio ficou estagnado. A mulher continuou sendo vista como, sei lá, né, uma cuidadora, que foi tema da redação, os trabalhos de cuidado, né? Alguém que tem que se dedicar aos cuidados de família e não pode dirigir, né? Algo que sempre foi visto como tradicionalmente masculino. Como assim? Que futuro é esse, né? Pelo amor de Deus. E aí vem o texto 2 aqui, bastante interessante também, que o início dele já dá a resposta pra gente. Olha só. Masculino e feminino são campos escorregadios, que só se definem por oposição, sempre incompleto um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças. Então, aqui um texto de ordem mais dissertativa, né, sobre as questões masculinas e femininas e trazendo uma visão mais contemporânea, tá? Aqui, a nossa resposta, pessoal, era a letra C. Ó, a representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2 no que diz respeito a ou às construções imaginárias cristalizadas na sociedade. Ou seja, esse texto 2 diz que essas fronteiras entre feminino e masculino são formações imaginárias, né? Que a gente idealiza isso e acabou cristalizando na sociedade. A gente imaginou essas diferenças, que na verdade não existem, né? E acabou enraizando elas no nosso contexto social, ok? Mas tudo isso é algo criado imaginariamente. Tranquilo, gente? Então aqui a letra C, a nossa resposta. Outro tipo de questão que eu quero comentar com vocês, algo que quem passou aqui pelas aulas do Me Salva, quem passou aqui pelas minhas aulas, eu falei que ia aparecer, porque todo ano aparece isso. É uma característica de arte contemporânea, fazer o quê? Interrelações entre linguagens artísticas diferentes. Isso apareceu em duas questões da prova. E dois modelos de questão, gente, que já têm aparecido muitas vezes. Que é trazer artistas contemporâneos relacionados à música brasileira, principalmente, em que eles misturam elementos de música. Isso já apareceu numa questão que tinha o Teatro Mágico, tinha uma foto ali do Teatro Mágico, e falando que a música deles mistura rock, pop, música folclórica brasileira, tinha a manifestação circense no meio de tudo isso. Isso já apareceu numa questão que trouxe MC Fiote, Bum Bum Tantã, porque no início da música, que é de funk, contemporâneo, carioca, Brasil, ele coloca uma flauta do Johann Sebastian Bach, música erudita, europeia, de séculos atrás. Né? E ele faz essa mistura. Olha o que a prova trouxe esse ano, aqui na questão 25 do caderno amarelo. Olha só. O movimento rap dos povos originários do Brasil revela o ou a. Gente, aqui o texto vai comentando com a gente, né, sobre a história desse grupo de rap e tudo mais, né, que trouxe rap dos povos originários, rap dos povos indígenas. A nossa resposta era aqui a letra A, ó. Fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena. Por quê? Porque o rap é uma manifestação urbana
de caráter contemporâneo, e aqui abordando a temática indígena, tá aqui, ó, com a cultura indígena. Fazer fusão, pessoal, não é fazer inter-relação. Tá aqui um modelo de questão que já apareceu diversas vezes na prova e que se repetiu. E se eu te falar que apareceu isso 2 vezes na prova aqui desse ano? 2 vezes na prova de 2023, gente querida. Teve outra questão aqui, deixa eu pegar ela para vocês, onde é que ela está, que abordou exatamente a mesma coisa, e a resposta, gente, era inter-relação, tá? Ele abordava aqui algo bastante semelhante, também em relação à música, é aqui, ó, a questão de número 19. Olha só. A interpretação musical de Jurandir do Sax, codinome de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pela... Olha o que vem na letra A. Olha a palavrinha que vem de cara aqui na letra A. Interrelação, gente. Tá aqui a nossa resposta. Olha a interrelação do que ele faz, mistura do que ele faz, gente. Olha só. O sol começa a descer por trás da vegetação da ilha da Restinga, na outra margem do rio Paraíba, colorindo o céu de amarelo, laranja e lilás. Então se ouvem as primeiras notas do bolero, do compositor francês Maurice Ravel. Olha só, então trouxe aqui um bolero francês, né? Executadas pelo saxofonista Jurandir. É assim o pôr do sol na Praia do Jacaré, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, né? Ali na região metropolitana de João Pessoa. Depois do bolero, Jurandir toca o quê? Asa Branca, gente, de Luiz Gonzaga. E toca Meu Sublime Torrão, do Genival Macedo, espécie de hino não oficial da Paraíba. O que ele fez aqui, gente? Apresenta um repertório caracterizado pela inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados. Ou seja, uma mistura de músicas, né, de referenciais estéticos que aparentemente seriam muito distantes. Um bolero super erudito francês com música popular nordestina aqui do Brasil, gente. Tá? Tá aqui a nossa resposta. 2 questões muito parecidas na mesma prova de modelos que já vinham aparecendo em outros anos. E por que eu sabia que isso ia estar na prova, gente? Porque estabelecer essas inter-relações, reconhecer essas inter-relações na arte contemporânea, além de ser uma característica de arte contemporânea, está lá na competência 4 da matriz de referência do Enem. A última habilidade da competência 4 aborda exatamente essa palavra, inter-relações, tá? Então, gente querida, além dessas temáticas de cultura indígena, cultura afro-brasileira, respeito às mulheres, a prova trouxe outros recortes gigantescos, trouxe relação de inclusão através do esporte, que isso sempre tem aparecido na prova. Trouxe Libras, gente. O nosso reconhecimento de Libras como uma língua como qualquer outra, que sofre variação linguística, porque ela é uma língua viva. Tem falantes de Libras, né, por aí, e ela sempre vai mudando, né? Então a prova fez um recorte gigantesco da sociedade brasileira, uma prova muito bem feita. Tinham questões difíceis, sim, tá? Tinham questões que a gente tinha que parar, pensar, estabelecer um pouco mais de relações, lembrar de conteúdos técnicos, né? O que é normal, tá? Então foi uma prova excelente, dentro do esperado e dentro daquilo que a gente vem trabalhando ao longo dos anos aqui no Me Salva. Feito, gente querida! Espero que todo mundo tenha mandado super bem nessa prova. Um beijão pra vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau e até a próxima.